Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto delicado, principalmente porque ele, de certa forma, diz respeito à conduta de alguns profissionais de recursos humanos. Como você sabe, o país tem uma pleiade de gestores de recursos humanos de primeiro mundo. São homens e mulheres preparados do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da experiência e, sobretudo, da consistência profissional. Para esses profissionais, todos os meus louvores, toda a minha gratidão e todo o meu respeito. Mas há também um contingente de profissionais de recursos humanos que não merece o título que tem. Na verdade, eles não deveriam trabalhar nos departamentos de recursos humanos. Eles poderiam trabalhar em uma outra área, mas jamais na área de recursos humanos. Como eu sempre tenho dito, ao longo de mais de 40 anos, o profissional de recursos humanos é a porta de entrada e a porta de saída de uma organização. Daí porque eles têm de ser os exemplos, eles têm de ser a fina nata das organizações. Eles devem ser extremamente bem preparados e versáteis sobre os mais diversos assuntos corporativos. E isso, principalmente, quando se trata do processo de recrutamento e seleção de pessoas. Recrutar pessoas é uma das tarefas mais difíceis, mais complicadas, mais complexas de uma organização. Portanto, nós não podemos brincar de recrutar. Nós não podemos tratar os candidatos com desrespeito. Muito pelo contrário. Nós temos de tratá-lo com respeito e com educação. Por este motivo, eu quero chamar a sua atenção, porque nos últimos anos eu tenho ouvido reclamações e mais reclamações de profissionais que são desrespeitados por ocasião dos processos seletivos. Na última semana eu fiz um post citando 3 exemplos concretos. O primeiro exemplo de uma vice-presidente de recursos humanos, de uma grande organização. A segunda, também de recursos humanos, proveniente também de uma grande indústria química, uma das maiores do país. E um terceiro, de um executivo de uma grande empresa de mineração, que passou por um processo dificílimo e foi escolhido como vice-presidente de uma prestigiosa organização internacional. Eles deram depoimentos assombrosos sobre a maneira como alguns profissionais de recurso humano os trataram. Um caso específico, esta profissional fez 8 entrevistas numa organização, inclusive com o próprio presidente. Logo a seguir, a pessoa responsável pelo departamento de recursos humanos pediu referências, pediu sua remuneração e disse: em 2 dias você receberá uma proposta. Até hoje, essa pessoa não recebeu sequer uma notícia de agradecimento, um feedback de agradecimento por ter participado do processo. Os outros 2 casos são muito parecidos. Parece até que ocorreram na mesma organização. Isso é um pecado. Na verdade, é injustificável uma atitude dessa. Mas isso ocorre também com selecionadores profissionais que lhe trazem de uma cidade para São Paulo para fazer uma entrevista. Para nos primeiros instantes dizerem: ah, você não tem o perfil. Ora, isso mostra o quê? Que o consultor nem sequer se deu ao trabalho de ler o currículo do profissional. Por esse motivo, eu sei que vou contrariar muitos profissionais de recursos humanos, mas tenho certeza que serei aclamado por aqueles outros profissionais de recursos humanos que são valorosos,
que são preparados, que são competentes, que são profissionais, que são éticos e que prezam pelo respeito aos candidatos. Portanto, eu gostaria aqui de dar um conselho, ou conselhos a vocês de recursos humanos, ou alguns de vocês, melhor dizendo. Nunca inicie um processo seletivo sem conhecer o histórico profissional do candidato. Leia o currículo do candidato. Verifique antecipadamente se ele tem o perfil ideal para a sua organização, antes de chamá-lo para uma entrevista e depois não fornecer nenhum feedback. 2. Prepare-se para conduzir uma entrevista. Não seja um amador, seja um profissional, tenha profundidade nas suas perguntas. Estude sobre como proceder um processo seletivo com responsabilidade, com justiça, com equidade e com respeito. Eu até me aventuro a dizer para você, cuidado ao fazer aquelas perguntas triviais. Qual é o seu plano para os próximos 10 anos em sua carreira? Porventura, existe alguém no mundo que sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos com ele próprio? Eu falo por mim mesmo. Eu estudei direito, depois fiz mestrado em teologia. Eu queria ser um pastor protestante ou um professor de teologia numa grande universidade de teologia, mas olhe onde eu estou. Quando deixei o meu curso de mestrado, quando me formei e voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu ingressei numa carreira consultiva numa empresa por nome Booz Allen Hamilton, de onde não saí até hoje em termos de consultoria. Portanto, estude as suas perguntas, saiba por que você está fazendo essas perguntas. Portanto, evite perguntas bobas, triviais, porque muitas vezes o profissional de recursos humanos que pergunta qual é o seu objetivo de carreira, qual é o seu objetivo a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, ele mesmo não tem. Terceiro, fale sobre si mesmo. Ora, lembro-me que certa ocasião eu estava assessorando um vice-presidente da EDS, da antiga EDS, e ele foi para uma entrevista com um grande banqueiro na Avenida Paulista. E em determinado instante da entrevista, ele se virou para o presidente do banco, o dono do banco, e disse para ele: o senhor pode falar sobre a sua vida? O banqueiro olhou para ele e disse: sobre a minha vida pessoal eu não falo. Se você quiser obter informações a meu respeito, você já deveria sabê-las quando veio para a entrevista. Eu acho que este é um exemplo que ilustra de certa forma quando você diz para um candidato: fale sobre si mesmo. Ora, você já deveria ter visto, lido, estudado o currículo do executivo. Você poderia fazer perguntas mais profundas, perguntas que verdadeiramente estivessem relacionadas com as características, com o perfil, com a necessidade da sua organização, etc. Quarto, trate cada candidato com respeito e consideração. Não importa o nível do candidato, se um segurança, se uma copeira, se um office boy, ou mesmo se um alto executivo. Lembre-se que por trás daquela roupa, daquele paletó, daquele avental, daquela farda de um segurança, existe um homem, uma mulher que tem necessidade, que tem sonhos, que tem esperança, que tem objetivos, que tem família, que tem necessidade. E bate a porta da sua empresa porque necessita de um trabalho. Portanto, trate-o com respeito, trate-o com dignidade. Não trate como se fosse uma peça de uma máquina que você usa e você joga. Em quinto lugar, dê feedback aos candidatos
que este é um grande pecado de nossos departamentos e de alguns de nossos consultores. Fala a verdade, diga ao candidato que ele não tem o perfil, que ele não se enquadra no perfil, porque você tem de fingir, porque você muitas vezes tem de mentir ao candidato. Ele percebe. Eu sei porque eu trabalho nesta área há 40 anos. E eu sei o sofrimento de um profissional quando ele está caminhando no deserto em busca de um oásis. Não raro este profissional que está fazendo uma entrevista com você, selecionador, selecionadora, está com uma esposa convalescendo de um câncer no ovário, nos seios da cabeça, ou um filho, ou ele próprio tem um câncer na próstata, tem uma mãe doente, tem um pai doente. Respeite o candidato e dê um feedback honesto, correto, digno. Não esconda os seus pensamentos em suas palavras. 6. Lembre-se que você é um embaixador ou uma embaixatriz de sua organização. E você, com a sua atitude responsável, pode muito bem manchar, queimar a imagem, a reputação de sua empresa. Eu me lembro que alguns anos atrás eu assessorava uma diretora de uma empresa por nome Lucent, que ficava na região de Campinas. O seu diretor de recursos humanos ainda está em uma grande organização do setor farmacêutico e o seu gerente trabalha numa grande organização por nome UPL, atualmente. E ela foi para uma entrevista com uma diretora de recursos humanos. E a diretora de recursos humanos marcou um almoço com ela lá no Shopping Center Iguatemi. E no momento da entrevista, ela olha para essa executiva, solta um palavrão grande e diz: por que você quer trabalhar na filha tal desta empresa? A diretora de recursos humanos, no momento em que selecionava uma executiva de tecnologia da informação para a sua organização, queimava o filme da própria empresa. Meu Deus, quanta indignidade, quanta injustiça, quanto desrespeito. Ora, se você quiser saber qual é o papel de um embaixador ou de uma embaixatriz, e você quiser adotar os mesmos princípios, as mesmas regras de conduta, o mesmo comportamento, a mesma linguagem, eu sugiro que você invista na aquisição de um livro, Como Negociar com Príncipes. E aí, você terá uma noção do papel que você exerce na sua organização. Dê feedback honesto ao candidato. Mande um e-mail, dê um telefonema. Fala a verdade. E essa pessoa nunca vai esquecer o seu ato de generosidade. Eu falo com essa veemência porque verdadeiramente eu fui indignado com tais comportamentos, porque trabalho na área de recursos humanos desde 1973. E como já disse e vou repetir, eu tenho visto candidatos, homens e mulheres, saírem das entrevistas, saíram de um processo seletivo, acabrunhados, envergonhados, detonados, com a sua estima abaixo das profundezas do inferno. E você, que é o representante da organização,
contribuiu para tal fato. Amanhã você poderá estar no mercado de trabalho e você vai descobrir que outras pessoas trataram você da mesma maneira. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Perdoe-me se sou tão direto. Existe um princípio político que diz que nem sempre você deve falar a verdade com tanta clareza. Primeiro, porque você quer se proteger. Segundo, porque você não sabe o que o outro vai fazer com aquilo que você deixa. Mas na minha posição, aos 76 anos de idade, com a experiência que tenho, com a profundidade de conhecimento que tenho, com as pesquisas que realizo, com o número de pessoas que converso diariamente, eu chamo a sua atenção e lhe peço: dê feedback honesto aos candidatos. Dê feedback honesto aos candidatos. Porque amanhã você poderá ser tratado pela mesma régua, pela mesma medida com que você tratou as pessoas, ou os candidatos. Eu agora quero chamar a sua atenção para o lançamento dos meus 3 livros, que já os fiz, já estão no mercado. Vulnerabilidades de um profissional, um livro que todo executivo deveria lê-lo, estudá-lo. O segundo, Jovens Promissores Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. Isso é um livro para a nossa juventude, para aqueles que querem fazer uma carreira brilhante, inteligente, bem-sucedida, feliz. E também o terceiro, um livro do meu coração, Cartas de um Executivo ao seu Filho. Como eu já disse anteriormente, eu não sou um pai perfeito, eu não sou um coach perfeito, eu não sou um marido perfeito, mas a vida me ensinou que nós temos de educar os nossos filhos da melhor maneira possível. Daí vou repetir mais uma vez a sagrada expressão do grande jurista Rui Barbosa: a suprema santificação da linguagem humana, abaixo da prece, está na educação da mocidade. Educar significa colocar a pessoa sobre os próprios pés, para que ele caminhe por ele próprio. É assim que devemos educar os nossos filhos. É assim que devemos instruir, orientar, aconselhar os nossos filhos. Portanto, eu peço que você não apenas leia este livro, mas dê de presente ao seu filho, ao seu neto, ao seu sobrinho, enfim, a qualquer pessoa, porque acredito que eles serão de alto valor para todos eles. Agora, se você está me vendo pela primeira vez, eu gostaria de dizer que eu trabalho na Gutenberg Consultores e temos como especialização as áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e pré-planejamento de aposentadoria. Se você eventualmente necessitar de qualquer um desses serviços, me procure. Procure um dos meus colaboradores e nós estaremos prontos para servi-lo da melhor maneira possível. Eu agora peço para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Eu agora quero lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade em me ouvir. E eu espero que você receba essas minhas duras palavras, essas palavras diretas, objetivas, e que você, como gestor de recursos humanos, como selecionador, como selecionadora, respeite os nossos candidatos. Eles merecem respeito e dignidade. Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!